Ok. Deixa eu me apresentar, tá? Algumas pessoas já me conhecem, outras não. O meu nome é Fabiano da Silveira, tá? Eu tenho formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou contador desde 2004, né, formado, mas já trabalhei em departamento pessoal, né, um pouco antes também. Sou pós-graduado em finanças pela FGV, também trabalho com finanças, tá? É uma área que eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalhei com finanças no Grupo Águia Branca, eu tenho alguma experiência. Só para falar um pouco com vocês dessa caminhada, eu acho importante saber de onde vem, quais são as experiências que quem está falando com vocês adquiriu. Eu trabalhei no Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, é um banco de fomento também, tá? Como consultor credenciado. Trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Espírito Santo também, trabalhando com projetos econômicos. Eu também tive uma empresa, tá? Hoje já não está mais comigo, que é a AP, Gestão Contábil e Consultoria Financeira. Na verdade, ela é uma contabilidade e também trabalha com gestão, com consultoria financeira. Tá? Dito isso, vamos começar o nosso curso. Eu preparei para vocês um trabalho, uma apresentação no Prezi. Eu gosto muito de trabalhar com o Prezi. Eu gosto muito de trabalhar, está chegando para a gente ainda. E eu gosto de trabalhar muito com o Prezi. Mas, infelizmente, o Prezi não teve compatibilidade com o RNP, que é a ferramenta do IFES, de fazer o curso, tá? De iniciar a nossa conversa. Então, assim, às pressas, tive que trazer parte do trabalho do PowerPoint para que nós pudéssemos trabalhar. Tá? Então, assim, a apresentação não está no nível, hoje, no nível que eu sempre gosto de dar uma apresentação, mas foi o que a gente pôde fazer pelo fato do RNP não suportar o Prezi, que é uma ferramenta de apresentação online. Né? Mas vamos lá. Departamento pessoal. Olha, eu entendo, tá, que é um dos setores mais importantes das empresas. Embora alguns donos de empresa, alguns empresários, não tenham essa mesma visão. Tá? Por que eu acho que é uma das áreas mais importantes da empresa? Muitos empresários colocam na cabeça que o sucesso financeiro da empresa é só vender, no caso de empresa de comércio. Tá? E no caso de empresa de serviço, prestar serviço. Ou seja, realmente a linha de frente da empresa, né? Ganhar dinheiro vendendo mercadoria e prestando serviço, ali ofere muita receita e ali ele tem sucesso. Bem, e aí ele dá muito valor para a área de vendas, aí dá muito valor para a área de vendas, para a área realmente que gera receita. Bem, existe uma questão que é o seguinte, você tem que efetuar vendas, prestar serviço, oferir receitas e também não pagar muito caro. Não? Você tem que comprar barato. E principalmente, não se expor a risco. Né? E o departamento pessoal tem essa função, tá? De reduzir custos com folha de pagamento, tá? E reduzir a exposição da empresa ao risco trabalhista, que, veja, ao longo do tempo tem se tornado caro para as empresas. Tá? Então, quando você tem um departamento pessoal bem redondinho, né, bem capacitado, ele acaba reduzindo o custo para a empresa, tá? O custo mesmo de pessoas, e ainda
minimiza a exposição da empresa ao risco trabalhista. Tá? E aí, somado a isso, você tem uma receita bem projetada, vinda das vendas de mercadorias e da prestação de serviço, aí você tem o sucesso financeiro. Tá? Por semelhança, vamos comparar o departamento financeiro vamos fazer uma semelhança com o futebol, por exemplo. Tá? O departamento pessoal é a defesa do time. Tá? A defesa, o zagueiro, né? O goleiro, é aquela equipe que vai evitar que o time tome gol. Tá? Porque não adianta só ficar na frente um atacante fazendo gols, e aqui a defesa tomando vários gols, né? E aí perde o jogo. Não adianta fazer muito gol se você tomar muito gol também. Então, o DP se assemelha à parte, a equipe do futebol que fica incumbida da zaga, né? Da defesa, né? Para evitar que o time sofra gols, né? Que ele só faça gols. Tá? Então, eu acho isso muito importante. Tá? Dito isso, é também uma das áreas que mais vem sofrendo mudanças com o tempo. Realmente, todo dia tem 2 ou 3 normas já alterando a legislação trabalhista atual. Tá? Então, sempre tem que estar atento os profissionais do departamento pessoal para essas inovações, para essas novas legislações que vão aparecer, ok? Então, tem o departamento pessoal tem essa função de proteção dos direitos dos empregados, ou seja, quando você cuida bem dessa parte de departamento pessoal, você contrata corretamente dentro dos padrões da legislação brasileira, você protege os direitos dos empregados, né? E aí, na sequência, você tem uma minimização da exposição aos riscos trabalhistas, porque aí a pessoa, o empregado, já que tem todos os seus direitos contemplados, não vai incorrer num contencioso trabalhista contra a empresa. E a empresa não vai ter dor de cabeça, custo, né, com gastos trabalhistas, com advogado, com honorários, com custas, para resolver aquele problema. E ele reduz os gastos com a folha de pagamento, tá? Na medida que contrata o empregado com aquela função adequada que a empresa está precisando. E nós vamos ver isso, porque nessa parte, qual é a forma de contratação adequada para a empresa, tá? Então, é função do DP estudar a melhor forma de contratação de determinado empregado ou para determinada função, no intuito de garantir nos direitos trabalhistas, reduzir o custo trabalhista para a empresa, ok? Então, o que o DP faz? Ele faz uma análise preliminar, né, do custo de contratação, tá? Ele começa analisando qual é o custo de contratar um empregado. Toda vez que vai se contratar um empregado, deve-se analisar esse custo. Quanto custa a empresa contratar esse empregado? Tá? E nessa pergunta, há muito que se aprender. Tá? Há muito que se aprender em legislação trabalhista. Tá? Muito, muito mesmo. E hoje nós vamos começar. Tá? Nós temos uma turma heterogênea. Tem gente que sabe muito de DP aqui, eu sei que tem, tá? Tem gente que trabalha com DP aqui, que eu conheço, são alunos meus, alunos muito bons, digo por sinal. Isso, Caroline Tagino levantou a mão, tá? Mas tem também outras pessoas que não conhecem nada de departamento pessoal, e é a maioria aqui. Então, o curso vai ser bem lento, tá? Com os conceitos básicos, tá? Caroline levantou a mão.
Vou dar prosseguimento, ok? Eu não sei muito bem aqui. Vamos lá. Alguma coisa aqui está ok, consegui, obrigado. Todo mundo está me ouvindo, não é isso? Todo mundo está me ouvindo? Sim, ok, obrigado, Mike, ok, Caroline, Veruz, Verônica, Winnie, Chesley, legal, Gabi, legal. Então vamos lá. Nós vamos começar por uma questão muito importante, que eu acho que é a porta de entrada do departamento pessoal, tá? É o contrato de trabalho, tá? Por que o contrato de trabalho torna-se tão importante, pessoal? O contrato de trabalho torna-se importante por quê? Porque ali você informa para o empregado quais são as regras do jogo, tá? Quais são as regras do jogo. E hoje, com a modernização, tá, do mercado de trabalho, cada vez mais nós temos visto pontos particulares em contrato, tá? Tem determinado trabalhador que tem uma determinada situação, outro não tem, tá? Outro tem, você combina uma coisa que só serve para aquele trabalhador, não serve para o outro. O que vigora no mercado é o seguinte: você faz um trabalho, um contrato padrão, tá? Porque empresas que têm muitos trabalhadores ficam difíceis você trabalhar com alguns detalhes, tá? Mas o correto tá? Se você faz uma condição diferenciada para um trabalhador, tá? Uma condição que os outros não possuem, você tem, tá, que anotar isso em contrato de trabalho, tá? Negociou, coloca em contrato de trabalho, ele assina, a empresa assina também, e aí fica registrado em contrato de trabalho. Uma das coisas que mais pesa em processos trabalhistas, tá, é o seguinte: é o nível de informação que o trabalhador tem de determinada situação, tá? Isso realmente é um ponto que pode determinar se a empresa perde ou não perde uma causa. Porque se o trabalhador fala assim, olha, eu não sabia disso, tá? Ele nunca me falou disso. Se tiver em contrato de trabalho, ele perdeu a causa. Se não tiver em contrato de trabalho, a empresa vai perder a causa. Os advogados sempre exploram essa desinformação, essa falta de informação do empregado. E aí o juiz acaba pendendo para o trabalhador, porque ele entende que a empresa tem o domínio econômico sobre o trabalhador. Tá? Mas se tiver tudo descrito, consensado, registrado e assinado no contrato de trabalho, a empresa acaba por ganhar as causas, tá? Porque ela informou o trabalhador assinou aquele contrato. Tá? Então, ele tem ciência do que foi acordado, né, num documento assinado por ele. Então, é muito perigoso, fica aqui o primeiro ponto, fazer um contrato de trabalho nos moldes que nós temos hoje, no mercado de trabalho que nós temos hoje, com as mudanças que nós estamos tendo, um contrato de trabalho padrão para todo mundo. Se você verificar, se a empresa verificar que precisa fazer uma condição especial para algum trabalhador, que registre isso em contrato de trabalho, ok? E aí você fez uma defesa muito legal, tá? Fez uma defesa muito legal, que num contencioso a empresa tem muita chance de ganhar um contencioso trabalhista, porque está lá registrado em contrato de trabalho e as duas partes assinaram. Então, nós temos hoje, pessoal, tá, regidos pela CLT, 4 tipos de contrato de trabalho. Tá? Existem outros, mas existem alguns, esses aqui são os mais importantes, mas os outros também não são regidos pela CLT. Tá? Regidos pela CLT, que é a Convenção das Leis Trabalhistas, tá? São esses 4. O que é a CLT? A CLT
é uma união de leis. Tá? Antigamente, antes da CLT, existiam várias leis soltas. Tá? Existiam várias leis soltas. Então, houve um consenso de juntar todas essas leis em uma só, e aí você chamou de consolidação das leis trabalhistas, que é a união de todas essas leis que vigoravam sozinhas. Então, o legislador decidiu unir todas essas leis em uma só. E essa consolidação das leis trabalhistas, ela vem sofrendo alterações, com novas leis, com novos artigos. Tá? Então, temos o primeiro contrato, tá, de trabalho, que é o chamado contrato de trabalho com prazo determinado. Tá ok? Vamos começar com esse prazo determinado. Esse prazo determinado é o mais antigo de todos. Tá? Ele é bem tradicional. Ele é o mais antigo de todos, ele é o padrão, tá, da legislação brasileira. Tá? Então, o que é isso? Antigamente, você sempre contratava as pessoas para ela ficar muito tempo nas empresas. Tá? As atividades laborais, elas eram feitas para durar. Né? Então, uma empresa de ônibus, uma transportadora, contratava um funcionário, ele ficava ali 20, 30 anos, ainda é assim um pouco. Né? Mudou algumas questões, mas era o único contrato que existia, né? Indeterminado. Você não tinha prazo para acabar. Você contratava a pessoa e não tinha prazo para acabar. Lógico que acabava, né? Por rescisão. O trabalhador não teve um bom desempenho, o trabalhador recebeu uma outra proposta, e aí rescindia o contrato, ou seja, chegava e rescindia o contrato. Existia uma interrupção do contrato, ou por parte do empregado, ou por parte do empregador, tá? Mas não por tempo cessado, mas por vontade das partes. Tá? Por vontade das partes. Não existia um prazo determinado para acabar. Né? Isso vigorou muitos anos. Tá? Acontece, tá, que as coisas mudaram. Uma outra questão. Uma das características desse contrato de trabalho indeterminado é que o empregado tem direito a todos os encargos e benefícios de modo integral. Tá? Ele trabalha de forma integral, então ele recebe de forma integral. Por exemplo, 13º salário. Ele trabalhou 12 meses, ele vai receber um salário a título de 13º salário. Tá? Ele tem direito às férias remuneradas, sobre o período aquisitivo, que são 12 meses. Tá? Ele tem direito a aviso prévio, multa rescisória em caso de rescisão, tá? E outros benefícios previstos em convenção coletiva, e eu vou falar o que é convenção coletiva em outro momento, mas ele tem direito integral a esses benefícios, porque ele trabalha de forma integral. Tá? Então, a palavra-chave aqui desse contrato de prazo indeterminado, a palavra-chave é direitos integrais. Tá? Se é ruim, se é pesado para o empregado, se é pesado para o empregador, é muito bom para o empregado, né? Que ele goza de todos os direitos em sua plenitude. Tá? Em sua plenitude. O interessante desse tipo de contrato de trabalho é que ele vem mudando muito. Tá? Ele vem mudando muito. Lógico que você contrata pessoas realmente por contrato indeterminado. Mas o que eu vejo, isso é uma observação minha, que muitas das vezes o que acontece hoje no contrato de trabalho por prazo indeterminado é que ele está sendo muito usado para fidelizar alguns empregados. Tá? Aquele empregado muito bom, que você quer que ele fique na empresa, tá? Que você é uma mão de obra difícil de achar no mercado. Né? Então, você fecha um contrato de prazo indeterminado
com todos os direitos em sua plenitude, né, com níveis até avançados, para que aquele empregado fique na empresa, tá? O empregador gosta dele, é muito produtivo, então, para fidelizar o empregador contrata ele por prazo indeterminado. Até porque, veja, o que acontece no mercado hoje é uma transição, tá? A gente vê muito mais que antigamente, é uma transição das relações de trabalho para umas relações pessoa jurídica, né? O que eles chamam de pejotização, né? Troca-se o trabalhador assalariado por uma empresa propriamente dita, né? Que também tem um contrato também de prestação de serviço, contrato de trabalho, mas em outros moldes, tá? Há um debate muito grande sobre isso, sobre essa questão da pejotização, há decisões judiciais contra, decisões judiciais a favor, não está ainda tão consolidado assim, mas o fato é que o mercado tem feito essa transição, tá? De contratar pessoas jurídicas em detrimento a um contrato de trabalho de prazo indeterminado, tá? Nesse formato. E o que tem ficado é um prazo indeterminado realmente para aqueles empregados que o empregador quer fidelizar na empresa mesmo, porque ele é um trabalhador muito, vamos dizer, produtivo, né? um empregado confiável, um empregado difícil de se repor, tá? Do mercado. Então, existe aí o contrato de prazo indeterminado, tá? Mas ainda existe aí algumas contratações por prazo indeterminado. Eu acho que tende a reduzir muito esse tipo de contrato, tá? Bem, o segundo tipo de contrato é esse aqui, ó, o determinado. Esse prazo determinado, ele estabelece antecipadamente a data de início e a data do término da prestação do serviço, tá? Então, ocorreu com o tempo, tá, gente? Com o tempo, algumas empresas tiveram uma natureza realmente transitória, tá? Não é igual como uma transportadora, que as atividades são o ano inteiro, tá? E tem uma continuidade sem interrupção dos trabalhos. Então, o mercado começou a aparecer empresas com contratos de trabalho, com formas de trabalho, natureza de trabalho intermitentes, onde você tinha hora para terminar, para iniciar um trabalho e terminar, né? Então, assim, a legislação foi modernizada, ou seja, se eu tinha só um tipo de contrato de trabalho, que era indeterminado, para essas empresas, né, que tinham uma necessidade, né, intermitente de trabalho, ou seja, aumentava muito o volume de trabalho em determinado momento do ano, em determinada estação do ano aumentava muito o trabalho, ou que, no caso de, por exemplo, obras, tinha prazo para acabar e prazo de terminar, o legislador decidiu criar esse contrato de prazo determinado, porque ele tinha uma vantagem de reduzir o custo para o empregador, já que eles sabiam o momento de entrar e o momento de sair do empregado, tá? Então, esse contrato tem um prazo máximo de 2 anos, tá? Não pode ficar mais de 2 anos. Caso existam 2 prorrogações, tá? Transforma-se automaticamente em um prazo indeterminado, tá? Assim, se tiver 2 prorrogações, você pode prorrogar por uma vez, mas na segunda, se prorrogar a segunda, já vira contrato indeterminado, com todos os direitos na sua plenitude, tá? Então tem essa característica, o prazo determinado. Professor, onde é que eu uso esse contrato com prazo determinado? Esse contrato com prazo determinado... tá, vamos aqui. Quais as vantagens? Para o empregador, tá? Basicamente, a vantagem para o empregador. Inexiste a figura do aviso prévio. O que é isso, o aviso prévio? Já vou dar uma palhinha aqui, que é o aviso prévio, tá? O aviso prévio, tá? Para as pessoas que não sabem, eu sei que a maioria sabe aqui, mas vamos rever, porque talvez tenha algumas pessoas que não saibam. O aviso prévio é o seguinte: você vai ser demitido, tá?
por alguma ocasião você vai ser demitido. E aí, o empregador, vamos usar essa parte, o empregador rescindindo o contrato. Fica ruim para o empregado ser pego de surpresa. Olha, pode ir embora e amanhã não precisa voltar, você já está demitido. Aí a pessoa tem família, como é que vai fazer? Já não recebe mais salário, recebe aquele salário daquela hora e vai embora e faz o quê? Até procurar outro, até se restabelecer. A preocupação do legislador foi com esses fatos. Assim, olha, a pessoa sai da empresa e não sabe o que fazer, porque no outro mês já não tem mais dinheiro. Então, o que o legislador entendeu? Vamos aqui falar de uma forma bem clara, bem lúdica, para vocês entenderem. O empregador tem que falar um mês antes que vai demitir a pessoa. Tá? Olha, fulano, a partir de tal dia você não precisa mais vir, vamos ter que rescindir seu contrato por isso, por isso, por isso. Tá? E já fica de aviso e já pode procurar um outro. Tá? Então, o empregado, ele já fica assim, poxa, eu só vou receber mais um salário, mas eu tenho 30 dias para procurar outro emprego. Ok, ele já está de aviso, já está sabendo. Então, ali mesmo, trabalhando, ele pode sair um pouco mais cedo. A legislação prevê que um horário diferenciado para ele, tá? Que ele pode sair um pouco mais cedo e ali verificar um outro emprego para ele. Tá? Então, ele fica seguro de que ele tem tempo para procurar outro emprego. Ele já está avisado. Ele pode sair um pouco mais cedo, tá? E cumprir os 30 dias do último contrato, ou pode trabalhar, no caso, 27, 26, ali, não lembro muito bem a quantidade de dias, né? Acredito que seja 27 aqui. 3 dias antes, sai 3 dias antes, e nesses 3 dias antes ele pode procurar um outro trabalho para ele. Ok? Então, no contrato determinado, como ele já sabe a data de sair, não tem um aviso. Tá? Ele não precisa avisar nada. Por quê? Porque se o empregado, gente, manda embora e não avisa, ele precisa pagar mais um salário. Né? Falar assim, olha, você vai embora hoje. Tudo bem, amanhã eu não volto. Tá, ok, mas eles vão pagar mais um salário a mais. Eu não vou trabalhar e você vai me pagar um salário a mais. Então, esse é o tipo de chamado aviso indenizado. Eu saio no mesmo dia, mas ele, na minha rescisão, ele vai me pagar mais um salário. Tá? O tipo de salário onde o empregado sabe que ele vai sair e trabalha é o chamado aviso trabalhado. O empregador não precisa pagar mais um salário sem ele trabalhar, ele vai trabalhar, ele vai receber, né? Mas vai receber sabendo que vai ser o último mês dele ali. Agora, o indenizado não. O indenizado, você não sabia que você ia sair, você foi mandado embora, você vai embora, mas você vai receber um salário a mais e não vai trabalhar. Tá? Então, no contrato determinado, não existe essa figura do aviso prévio. Tá? No contrato determinado, também não existe a figura da multa rescisória. Se o empregador manda o empregado embora, né, rescinde o contrato sem justa causa, ele é obrigado a pagar uma multa. Tá? Vou entrar mais nesse assunto ao longo do curso, mas se você é demitido, o contrato é rescindido sem uma justa causa, e também vamos falar sobre essa justa causa, o empregador precisa pagar uma multa. Tá? No prazo determinado, não existe essa multa. Tá? Então, não existe esse custo para o empregador, porque o empregado já entra sabendo que ele vai sair. Olha a importância do contrato de trabalho. Quando ele assinou o contrato, ele já sabe a data da saída. Então, não precisa da multa rescisória. Tá? Ele já está ciente de que aquilo tudo foi acordado com ele. Então, não tem aviso prévio, tá? Não tem multa rescisória e não tem a figura do seguro-desemprego. Tá? Seguro-desemprego, mesmo que não seja um custo para a empresa, seguro-desemprego é um custo do INSS, não tem a figura do seguro-desemprego. Ok? Vou passar para frente. Bem, existem 3 oportunidades que você pode usar o contrato com prazo determinado. Serviços de natureza transitória.
aquelas empresas que realmente têm uma natureza, onde em determinado momento, a própria natureza da operação dela tem caráter transitório. E aqui eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir mais um pouquinho, eu também não sou bem novo na questão do RNP, mas vejam bem, olha, vendas de final de ano. Venda de final de ano, aquelas lojas, Casas Bahia, a Casa e Vídeo, essas lojas de varejo sempre tem um aumento da demanda, né, no final do ano. Então, elas contratam determinado funcionário para trabalhar só aquele período. Isso é normal, já vem acontecendo no final do ano, né? Então, o empregado assina um contrato de prazo determinado, então ele sabe o dia que vai entrar, o dia que vai sair, não tem aviso, não tem multa porque ele foi dispensado, tá? Não tem seguro-desemprego, e ele já sabe que é assim. Outro caso também muito comum é a construção civil. A construção civil pode fazer um contrato com prazo determinado. Vou começar uma obra, tenho 3 meses para fazer essa obra, né? A medição aponta isso, que o prazo máximo determinado da obra são 3 meses, então você contrata todo mundo com prazo de 3 meses, ok? E aí, mesma coisa, tá? A construção civil, ultimamente, é uma das áreas que vem sofrendo muita pejotização. Eles têm contratado muito pedreiro MEI, tá? Por algumas obras menores, né? E aí o MEI recebe por tarefa, né? Por metro de reboco, metro quadrado de alvenaria, essas coisas assim, tá? Mas eu vejo na construção civil, tem alguns clientes da construção civil, eu vejo que ainda tem bastante essa migração do contrato de trabalho para a pejotização. O contrato de experiência, né, é aquele contrato em que um empregado é novo, você fala assim, olha, eu vou te dar 1 mês para você mostrar se você se adapta, se você não se adapta, às vezes você não gosta, e você não sabe daquele ramo. Então, assim, olha, mas entra com experiência aqui de 1 mês. A construção civil, por exemplo, é 1 mês só. Você tem que um mês de experiência, tá? Existem casos que são 3 meses, no máximo 3 meses, 90 dias. Então, você verifica se você se adapta ou não. Naquele período ali, se você não se adapta, você pode... naquele período você pode ser dispensado, tá? E aí não tem os custos que teria com prazo determinado, tá? O contrato de experiência tem essa natureza de prazo determinado. Agora, o contrato de experiência, se você não for ter o contrato rescindido na data, ele vira indeterminado. Aí pronto, acabou. Passou o período de experiência, não fez nada, você continua trabalhando, não fez nada, vira indeterminado, ok? E o contrato de menor aprendiz. O contrato de menor aprendiz também tem um prazo, tá? O contrato de menor aprendiz também tem um prazo para iniciar e um prazo para acabar. Ok? Gente, aí uma inovação. Uma inovação da nossa legislação trabalhista. O contrato intermitente, tá? Se chegaram novas empresas com novas necessidades, ou seja, com prazos de 3 meses, 2 meses para terminar uma obra, ou um momento sazonal de venda, tá? Ocorreu que tem empresas que têm um ciclo menor. Por exemplo, vamos citar aqui, uma lanchonete. Uma lanchonete não precisa de um funcionário, tá? Por 1 mês inteiro. Ela precisa de um funcionário que trabalhe só, vamos chutar aqui, na sexta e no sábado. A lanchonete só precisa do cara na sexta e no sábado, tá? E aí o legislador, a partir de 2017, com uma reforma trabalhista de 2017, a 13467, ele decidiu assim, olha, vamos criar o contrato intermitente. Que é o quê? Olha, você precisa de uma pessoa, tá? E ela vai trabalhar na sexta e no sábado só. Tá? Você assina a carteira dela e paga por hora, por exemplo. Né? E aí você chama a pessoa com 72 horas antes, ela dá o ok que ela vai trabalhar, ela só trabalha
na sexta e no sábado, você paga ela aqueles 2 dias, ok? E ela não trabalha no domingo. Aí você paga todos os encargos proporcionais àqueles 2 dias, ok? Bem, no outra semana você pode chamar ou você não pode chamar. Não precisa chamar. Tá? Se você precisar, você manda outra solicitação 72 horas antes. Ela tem um prazo para responder, né? E aí ela, olha, vou. Ela chega lá na sexta, no sábado trabalha e vai embora. Então, o contrato intermitente é isso, não há continuidade, tá? Você trabalha quando você precisa, tá? Quando a empresa precisa disso. Isso reduz muito os gastos. Porque, veja, uma lanchonete não tem um movimento bom na segunda, não tem um movimento bom na terça, na quarta, né? Na quinta começa a ficar legal, na sexta há um aumento, no sábado também. Então, para a empresa é muito bom poder só trabalhar nesse período, porque aí ela só paga aquelas horas que o empregado trabalhou, tá? Isso para o empregador, né? Porque para o empregado, ele pode trabalhar em outro local, tá? Respeitando a carga horária, né? Existe uma carga horária que você não pode trabalhar no mesmo horário, tá? Tem que terminar uma e começar a outra com um intervalo, né? Mas você pode trabalhar em outro lugar e oferir renda em 2 trabalhos. Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Onde essa questão de você receber por hora já está bem consolidada, tá? Então, esse contrato intermitente é um contrato de prestação de serviço de maneira não continuada, tá? Quando existe a necessidade, o empregador efetua um convite com 72 horas de antecedência para que o empregado possa trabalhar determinado período, tá? O período de trabalho pode ser remunerado em horas, dias ou meses trabalhados. E aí a vantagem para o empregador, né? Redução de custo pela adaptação das contratações aos períodos de maior concentração de negócios. No período que for maior concentração de negócios, ele contrata. Na hora que esfriar as vendas ali, ou a prestação de serviço, ele não contrata, tá? Todas as remunerações são proporcionais aos períodos efetivamente trabalhados, tá? O 13º, as férias, tudo vai ser, todos esses encargos vão ser proporcionais ao período que for trabalhado, tá? Então, isso foi uma grande inovação do legislador em 2017, tá? Isso chama-se a flexibilização, tá? E, por último, o teletrabalho. O teletrabalho ele já estava previsto na 13467 de 2017, mas de uma forma meio solta ali, não tinha pegado. Quem visse isso antes da pandemia falava assim, eu acho que o teletrabalho não pegou, sabe? Mas aí, com a pandemia, acelerou essa questão do teletrabalho, né? O mercado acelerou essa questão do teletrabalho porque as pessoas precisaram ficar em casa, tá? E aí, tem algumas funções que poderiam ficar em casa, tá? E aí o teletrabalho pegou. E o que é o teletrabalho? É o trabalho fora da base de trabalho, com o uso, tá, de equipamentos de tecnologia, tá? Que a pessoa faz em qualquer lugar. O teletrabalho não quer dizer que a pessoa trabalhe em casa. Não, não é isso. Ele pode trabalhar de qualquer lugar, tá? Mas ele trabalha de qualquer lugar e ele precisa dos componentes eletrônicos de tecnologia para poder efetuar aquele trabalho. Tá? Bem, existem pessoas. Tem 2 tipos de teletrabalho. Aquele em que você consegue, o empregador precisa contabilizar as horas, tá? E aquele teletrabalho que não precisa contabilizar a jornada de trabalho, tá? Vamos supor aqui, eu trabalho no financeiro de uma empresa. Eu posso trabalhar de casa, tá? Formas de pagamento todas eletrônicas, posso efetuar os pagamentos, os recebimentos, né? E isso eu posso fazer de casa. Só que essa função requer horário comercial de trabalho.
Ou seja, quer que eu entre às 8 e saia às 18, tá? Então, até para atender fornecedor, tá? Para verificar relatórios, conversar com bancos, né? Então, requer um horário de trabalho. Essa função, né, que exige que seja feita, apesar do teletrabalho seja feito com horário de trabalho, ela precisa ter a jornada controlada pelo empregador. Agora, tem teletrabalho que não é por jornada de trabalho, não depende do horário comercial, ele é por tarefa. Por exemplo, tem pessoas que trabalham comigo que a função dela é me entregar um balanço. Eu não me importo se ele trabalha de noite. Eu não importo se ele trabalha no domingo, ele tem que entregar um balanço. Tá? Então, eu não preciso controlar essa jornada de trabalho. Tá? Então, esses dois tipos de teletrabalho. Um outro ponto importante de teletrabalho, todos os custos do empregado para implantar uma instalação e começar a trabalhar tem que ser do empregador. Tá? O empregador tem que entregar computador, tem que entregar mesa, tem que ajudar na internet, e aí que surge a figura do contrato de trabalho. Essas nuances do teletrabalho, essas particularidades que o teletrabalho exige, como fornecimento de equipamento, fornecimento de alimentação, fornecimento pagamento de internet. Olha, o empregado não tem uma internet tão boa. Não, tudo bem, eu vou te pagar essa internet, vou te ajudar. Tudo isso tem que estar no contrato de trabalho, tá? Para evitar dor de cabeça no futuro. Bem, já deu o nosso horário de trabalho, nosso curso. Eu vou terminar a gravação e aí continuamos na próxima aula, ok? Grande abraço, bom final de semana a todos.